Hoje é o primeiro dia útil, com o aumento das passagens que a gente está falando aqui para o transporte semiurbano entre o Distrito Federal e as cidades do entorno. O transporte semiurbano não é subsidiado pelo governo. Isso acaba deixando as passagens mais caras porque as próprias empresas é que têm que arcar com esse custo. Gustavo Schwab está acompanhando ao vivo essa segunda-feira mais salgada para 175 mil pessoas. Muita reclamação por aí, Gustavo? Mais uma vez, bom dia, Neila, para você, todo mundo que acompanha o DF no ar. Como você bem disse, uma segunda-feira bem mais salgada. Começou a partir de ontem esse aumento do valor das passagens de quem mora no entorno e vai até o Distrito Federal. E a gente precisa ressaltar uma coisa em toda essa história. Essas passagens não recebem subsídio nenhum, nem do governo do Distrito Federal, nem do governo do estado de Goiás. Elas são integrais direto para as empresas e que com esse valor as empresas vão pegar justamente para fazer a manutenção dos ônibus, pagar funcionários e por conta disso as empresas já vinham negociando junto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, um aumento para poder cobrir os valores necessários para continuar em operação. Alegavam, inclusive, que poderia ter um colapso no sistema. Por conta disso, houve um aumento em março de cerca de 12%, para que não houvesse um impacto direto no bolso do passageiro. E agora, esse aumento no valor de 15%. Aqui em Cidade Ocidental, por exemplo, a passagem que era R$ 6,75 o trecho, passou para R$ 7,75 o trecho. Fazendo uma conta bem rápida, o trabalhador que utilizava aí de segunda a sexta o transporte gastaria R$ 270 no mês, trabalhando de segunda a sexta, só com passagem de ônibus. Com esse aumento, esse valor já passa para R$ 310 por mês. A gente está aqui numa parada de ônibus bem movimentada em Cidade Ocidental e a gente quer conversar justamente com os passageiros, saber como é que impacta o valor do transporte. Amigo, bom dia. Aumento no valor da passagem de ônibus, como é que está impactando no teu bolso? Rapaz, impacta um pouco aí, viu? Porque a gente já paga caro, né? Com uns ônibus que não é de boa qualidade. E o horário que demora, entendeu? E é isso aí, teve que ficar lutando todo dia aí pra ver o que a gente pode fazer pra melhorar. Tem alguma alternativa para isso ou fica refém? Fica refém. Realmente fica refém. É isso, Nele. Então o pessoal de Cidade Ocidental tá bem chateado. Pouco, assim, tentando entender ainda o que está acontecendo e principalmente fazendo as contas para saber como ir trabalhar e ainda assim poder pagar o transporte para ir trabalhar. Olha, ele tocou num ponto tão importante, Schwab, porque a gente sabe que para as empresas, como elas reclamam, fica caro para poder manter todo o custo de uma frota, mas isso não reflete a qualidade do transporte que essas pessoas gostariam de pegar pelo preço que elas estão pagando. Elas estão dando algo que é muito grande para elas e recebendo algo que para elas não é da mesma altura. Porque, como disse o passageiro, demora para passar, o ônibus não tem essa qualidade toda. Muitas vezes eles são transportados de pé, num ônibus lotado, grande parte do trajeto, levam muito tempo para chegar até o plano piloto e acaba não compensando. Mas não tem outra alternativa, são reféns, como disse o rapaz. Não tem o metrô, não tem outras linhas de ônibus, não tem o que fazer, tem que pagar. Muita gente perde o trabalho aqui no plano por conta disso. Nessas cidades não tem todo esse trabalho para as pessoas, não. Elas têm que vir para cá, onde concentra esse volume grande de empresas, de empresários querendo mão de obra. E aí fica complicado. Vou te perguntar, como é que ficaram os preços, então, nas principais cidades que trazem as pessoas aqui para o DF? Olha, mais cedo você trouxe bem, Neila, inclusive o maior valor agora é Planaltina de Goiás, com R$ 10,15, era R$ 8,85, subiu para R$ 10,15. Lusiânia, de R$ 8,35 para R$ 9,55. Novo Gama, R$ 7,85 para R$ 9,00. Águas Lindas de Goiás, de R$ 8,65 para R$ 10,00. Santo Antônio do Descoberto, de R$ 8,15 para R$ 9,35. Cidade Ocidental, de 6,75 para 7,75 e Valparaíso de Goiás, R$ 6,10 para R$ 6,95. Se o morador aqui de Cidade Ocidental está gastando R$ 310 por mês para ir trabalhar, a gente vê esse pessoal aí, principalmente para Planaltina de Goiás, que o valor chega a R$ 400 por mês para poder se deslocar para ir ao trabalho, para ir estudar.
uma situação que fica até de certa maneira insustentável, porque quem depende do transporte público muitas vezes não é uma pessoa que possui uma capacidade financeira de ter um carro próprio. Então, precisa, mais do que precisa, depende do transporte público para se locomover, tanto para trabalhar, para estudar, se precisar ir a um hospital ou até mesmo para se divertir, já que o direito de ir e vir é garantia constitucional da população. Pois é, e as cidades que incrivelmente mandam mais pessoas aqui para o centro, que tem mais gente pagando, são as mais caras. Planaltina de Goiás, 10,15, Águas Lindas de Goiás, R$10. É muito dinheiro para quem precisa do transporte público.